Oi, meu nome é Luciane Farias, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia, e essa pesquisa, intitulada Influência da Variabilidade do Clima na Dinâmica dos Rios Amazônicos, é derivada da minha dissertação de mestrado, cujo tema é Influência do El Niño Oscilação Sul na concentração e evasão de dióxido de carbono na foz do Rio Amazonas, orientada pelo professor Dr. Rodrigo da Silva e coorientada pela professora doutora Jane Less. Bem, as mudanças climáticas podem causar significativos impactos sobre o regime hidrológico, entre eles o aumento de cheias, secas, erosão, deterioração da qualidade da água e diversidade dos ecossistemas. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, elas são definidas como uma alteração de longo prazo, caracterizados tipicamente por décadas ou mais, na média e ou na variabilidade do clima devido a fatores naturais ou resultado das atividades antrópicas, dentre os quais aquelas que têm potencial, né, de aumentar as emissões de gases relacionados ao efeito estufa. Então, evidências têm apontado que o aumento na frequência de eventos climáticos extremos, como o El Niño, Oscilação Sul e suas diferentes fases, o El Niño e a Laninha, afetam diretamente a distribuição de rios, lagos e áreas úmidas. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ENOS é caracterizado de forma simplificada as situações na qual o Oceano Pacífico Equatorial está mais quente, que é a situação de El Niño, e ou quando está mais frio, que é a situação de Laninha. Já a oscilação sul é caracterizada por uma oscilação interanual na pressão do nível do mar tropical entre o Pacífico Ocidental e Oriental, que consiste no enfraquecimento e no fortalecimento dos ventos alísios de leste sobre o Pacífico tropical. A Amazônia, em especial, tem experimentado um aumento dos episódios de secas e inundações severas nos últimos anos, e apesar das incertezas nas projeções climáticas, há uma tendência de aumento desses eventos extremos ao longo da bacia, relacionados não somente aos efeitos do aquecimento global, mas também atribuídos às mudanças climáticas antropogênicas. Então, nesse contexto, a abordagem mais comum para estimar os efeitos dos impactos das mudanças climáticas em bacias hidrográficas tem sido avaliar como as alterações, tanto na precipitação e ou na temperatura, no que se refere ao aumento e à diminuição delas, pode afetar a vazão dos rios. Isso porque a precipitação está associada diretamente ao escoamento de uma bacia hidrográfica, enquanto a temperatura com a evapotranspiração e o balanço hídrico. Além disso, a medição de parâmetros biogeoquímicos, especialmente a concentração e emissão de gás carbônico nos corpos hídricos, tem sido outra forma de avaliar o impacto dessas mudanças diretamente nesses sistemas fluviais. E aí, então, visando ter um panorama do que já foi publicado sobre essa temática envolvendo a influência da variabilidade do clima e emissão de dióxido de carbono por sistemas fluviais amazônicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases científicas, tais quais CAPES, Cielo, Google Acadêmico, entre outros, usando os descritores mudanças climáticas, biogeoquímica, rios, vazão, Rio Amazonas e Amazônia, em artigos publicados entre 2012 e 2022, e aí foram retornados então 11 artigos, mas desse total de artigos, somente 5 contemplavam o tema pesquisado, então que se relacionaram diretamente com trazer alguma informação sobre essa influência de eventos climáticos e relacionar elas com a evasão de carbono, fluxo de CO2 a partir dos sistemas amazônicos. Então, os resultados dos artigos demonstraram que os fluxos de CO2 apresentaram pronunciada variabilidade sazonal e interanual na presença de eventos climáticos extremos, de modo que uma menor saída de gases foi registrada em um período de El Niño, que pode ser justificada pela menor vazão do rio Amazonas no período da seca, enquanto durante as maiores descargas, a saída de gases também foi maior, que pode ser explicada pela maior entrada de matéria orgânica para o canal principal devido à alta pluviosidade, associada a um evento de laninha que persistiu devido a anomalias da temperatura da superfície do Mar Pacífico tropical ocidental e no Atlântico Sul subtropical. Evento semelhante também foi registrado por pesquisadores em um dos principais tributários do rio Amazonas, o rio Madeira,
no qual foi identificado que durante a ocorrência de inundações extremas na bacia amazônica, a liberação de dióxido de carbono foi consideravelmente aumentada na interface água-ar. Por outro lado, pesquisadores investigando a dinâmica do carbono e nitrogênio dissolvidos no perímetro conhecido como Estreito de Óbidos identificaram que, apesar das alterações na pluviosidade da região serem influenciadas pela ocorrência de eventos extremos, como El Niño e Laninha, não houveram diferenças estatisticamente significativas no transporte anual de carbono orgânico dissolvido, nitrogênio orgânico dissolvido, nitrato e amônio transportados pelo rio. Embora isso, maiores valores de coeficiente de variação dos transportes de COD e NOD tenham ocorrido nos anos 2012 e 2016, anos de Laninha e El Niño, respectivamente. E com relação à vazão do rio Amazonas, investigações para os últimos 30 anos mostraram que houve uma amplificação da sazonalidade do rio Amazonas, onde a vazão máxima aumentou durante as estações chuvosas e a vazão mínima diminuiu durante as estações secas. E essas oscilações nas descargas sazonais do rio tiveram efeitos adicionais de longo prazo nas propriedades geoquímicas ajusantes, além de afetar potencialmente a biogeoquímica marinha e o ciclo global de carbono. Então, esses resultados inferem que estimar os efeitos das mudanças climáticas globais, bem como dos eventos climáticos extremos nos sistemas fluviais amazônicos, é importante para compreender os processos internos nesses ambientes em virtude das alterações da temperatura, concentração de gases, disponibilidade hídrica e na radiação solar, além das interferências no ciclo hidrológico. Assim, então, os autores agradecem à Universidade Federal do Oeste do Pará pela infraestrutura concedida e à FAPESPA pelo incentivo financeiro que possibilita o desenvolvimento do projeto. Obrigada.